Olá pessoas, esse é outro vídeo meu aqui na internet. Bom, no vídeo de hoje então eu vou falar um pouquinho sobre o incrível Sangue no Sol, da Elisa Lispector. E assim, gente, esse daqui foi o primeiro livro de contos que a Elisa lançou em 1970. Ele tem, deixa eu ver quantos contos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18 contos. E assim, dos livros de contos e dos outros livros que eu já li até o momento da Elisa, né, ou seja, todos menos o Além da Fronteira, eu acho que esse daqui é o melhor livro para você que tá querendo começar a ler alguma coisa da Elisa. Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir fazer isso, sei lá, escanear alguns contos daqui para poder colocar lá embaixo para vocês, nem que não seja agora, mas posteriormente eu vou tentar fazer isso porque vale muito a pena você ler os contos desse livro aqui. Assim, só um momento de ostentação agora. Caso você não se lembre, essa minha edição é a edição que eu tenho e que eu ganhei autografada. Então, enfim, ela se torna ainda mais especial para mim. Mas o fato é que, como eu disse para vocês, então, de todos os livros da Elisa que eu comentei com vocês até agora, esse daqui é o melhor para você que está ainda querendo começar a ler. Enfim, esse livro então vai trazer esses 18 contos e o tema principal desses contos me parece ser como o cotidiano mata o sujeito. Assim, não mata literalmente, mas assim, como que esses personagens aqui desse livro lidam com o fato de que o cotidiano deles é tão maior do que eles próprios que acaba esmagando eles, e isso fica claro de conto a conto. Os únicos contos que tem um viés um pouco mais assim, de uma certa alegria e que não chega a ser uma alegria muito alegre, são aqueles pequenos momentos em que acontece uma coisa e naquela centelha de momento ali o personagem foi feliz, mas depois acontece alguma coisa ali que acaba estragando a felicidade dele, que é o caso, por exemplo, do conto que dá título aqui ao livro, que é o último conto dessa coletânea. Sangue no Sol, então, vai falar um pouquinho da história da Susana, que é uma moça da cidade que, por conta de alguns negócios que o marido faz, acaba indo morar no campo. E assim, eles têm lá a sua fazenda perto de uma plantação de eucaliptos. E em uma determinada tarde, o marido está no escritório fazendo lá as contas dele e ela vai abrir ali as janelas para poder arejar um pouco a casa. E isso é no meio da tarde. Quando ela abre a janela e recebe todo aquele silêncio, toda aquela calma que tem no campo, totalmente oposta a toda a agitação da cidade, toda a movimentação da cidade. Quando ela abre aquelas janelas e percebe que o campo é muito maior do que ela mesma e que ela no campo seria notada ao contrário do que seria na cidade, porque na cidade ela era só mais uma na multidão, enquanto no campo ela é a pessoa diante do mundo. Quando ela percebe essas coisas, ela entra naquilo que a gente conhece como estado de graça, né? Então, quando ela entra nesse estado de graça, ela fica totalmente extasiada com aquilo tudo e ela começa a perceber que aos poucos o campo vai invadindo cada vez mais a casa dela e o ser dela. Eu não sei se estão me fazendo entender, mas eu acho que essa é a única maneira de você falar desse conto. Mas enfim, o fato é que ela começa a se sentir tão em sintonia com todas as coisas ali, que ela até se surpreende, porque ela achou que ela não fosse capaz de fazer isso, justamente porque ela veio da cidade e antes ela gostava de morar na cidade. E daí quando esse momento de glória e de êxtase dela chega no ápice, acontece uma coisa X, que eu não vou falar o que é, e o conto acaba de um jeito terrível. Assim, como eu disse para vocês, os únicos contos que tem assim um viés um pouco mais para cima, digamos assim, eles acabam de uma maneira muito mórbida. Mas assim, não pense que o livro se torna um livro triste por causa disso. Não, eu acho que ele se torna um livro muito bruto, sabe assim? Por isso que eu digo que esse daqui é o melhor livro de contos até o momento. Não, esse é o melhor livro de contos da Elisa, porque assim, a maneira como ela lida com a linguagem é uma coisa assim
fenomenal. Esse daqui tinha sido um dos primeiros livros que eu havia lido da Elisa. Se não me engano, esse foi o segundo livro que eu li da Elisa na vida. Só que há muito tempo atrás. E eu não me lembrava de que ele era tão bom assim. Então, assim, ele foi disparado para minha lista de melhores livros da vida. Mas, enfim. O fato é que esse primeiro conto, então, ele tem toda essa harmonia ali entre essa personagem e o mundo. E, de repente, essa harmonia é quebrada por uma coisa que acontece logo na última página do conto. Enfim, agora eu vou falar de outros contos. O conto que abre aqui o livro se chama A Fábula se Faz de Tempo. Vai falar então da história de um homem que vai para um penhasco, assim, por uma montanha ou algo do tipo, para uma elevação na paisagem, e ele vai lá para poder olhar o campo e lá embaixo a cidade. E ele fica ali por um bom tempo, de modo que ele chega ali, está no finalzinho da tarde, e ele vai embora, já está quase ali totalmente escuro. Enfim, e conforme ele vai ficando ali, ele começa a pensar em como é a passagem do tempo para as pessoas, como que as pessoas lidam com a passagem do tempo e como é o fato do homem ser uma criatura aprisionada no próprio tempo. Porque por mais que a gente se desloque de espaço, a gente não consegue se deslocar no tempo. E isso é uma coisa que meio que deixa esse personagem pensando. E por que ele está pensando tanto nisso? E isso que eu vou falar agora não vai ser spoiler, porque a gente fica sabendo logo na segunda página do conto. A mulher dele se matou. E a mulher dele era extremamente obcecada com essa questão. E daí ele fica pensando se ela não fez isso para se livrar da temporalidade da vida ou por algum outro motivo. E daí ele começa a rever todo o relacionamento deles e meio que entende o motivo dela ter feito isso. Que, claro, obviamente, eu não vou falar para vocês qual é. Aí tem um conto chamado A Rosa, que eu já comentei com vocês lá no vídeo sobre o Tigre de Bengala, que o link vai estar lá embaixo. Enfim, depois vem A Ilha, que é assim um conto fenomenal e que me lembrou muito um conto do Cortázar chamado Ilha ao Meio-Dia. Esse A Ilha aqui, então, vai falar um pouquinho da história de uma moça que ela está assim, se encaminhando já para a meia-idade ali, e ela é burocrata, ela trabalha em um escritório de advocacia ou algo do tipo, e ela tem uma rotina muito fechada, então ela vai todos os dias para casa no mesmo horário, ela acorda no mesmo horário, ela faz todas as coisas todos os dias no mesmo horário, até que um dia ela começa a se dar conta de que a vida dela é essa monotonia, sempre um dia seguido do outro e sempre um dia igual ao outro. E daí num domingo ela resolve dar uma volta de bonde. Quando ela está no bonde, passando pela orla ali da praia, não especifica de que praia é que ela está falando, mas quando ela está ali no bonde, passando pela orla da praia, o que ela vê quando ela olha para o mar? Uma ilha. E ela nunca tinha visto aquela ilha antes. E assim, o conto é a história dessa mulher ficando cada vez mais obcecada por essa ilha, porque ela acha que a partir do momento em que, se só de ver essa ilha ela já se modificou, ela fica pensando o que pode acontecer quando ela chegar à ilha. E o conto é justamente ela lidando com essa espécie de loucura que vai tomando conta dela ali. Enfim, outro conto muito bom. Assim como é, por exemplo, o caso do Monólogo, que é a história de um homem, que é o conto que vem a seguir. Que é a história de um homem que... E eu gostei muito desse conto, da maneira como ele é construído. Porque assim, a gente fica sabendo que tem um homem em pé indo para algum lugar. E assim, e ele está dentro do ônibus. E é como se a narradora estivesse olhando para ele, ou o narrador, enfim, estivesse olhando para ele e tentando esboçar o que é que ele está pensando pelas expressões que ele faz. E assim, nisso há aquilo que a gente conhece como o fluxo de consciência, que é a voz da narradora dá espaço para que se manifeste a voz interior desse personagem, mas essa mudança é tão sutil que a gente só percebe quando ela já está finalizada e quando é o personagem que está falando. E a gente fica sabendo então de como que é a possível vida que este senhor leva, e tudo isso, lembre-se, através do olhar do narrador, porque apesar da gente ter a ilusão de que quem está falando é o personagem, na verdade não, quem está falando é o narrador ainda. Enfim, é um conto muito bem construído e muito bem escrito também. Vale bastante a pena você ler este conto.
Depois vem A Fronteira do Mormaço, que vai falar da história de um... Ah, outra coisa que eu já ia esquecendo. A maioria dos personagens desse livro aqui são personagens masculinos. E assim, os outros livros de contos da Elisa, geralmente as personagens são mulheres. Aqui não. Os personagens são mais homens. Mas enfim, isso é só uma coisa out of topic. Enfim, A Fronteira do Mormaço, então, vai falar da história de um homem que ele é, novamente, um burocrata. Ele trabalha também num escritório ali. Só que ele é dado a pensar. Então ele está no meio do serviço, aí ele para e começa a divagar sobre as coisas da vida dele. E ele faz isso tantas vezes que ele acaba deixando o serviço dele acumular. Então chega no fim do dia, a mesa dele está repleta de serviço e ele ainda não terminou, de modo que ele tem que ficar ali para poder terminar aquilo tudo. E ele começa a observar os amigos dele indo embora e as luzes se apagando. E ele vê os amigos dele passando pela janela para ir para o ponto de ônibus. E ele vai ficando ali sozinho. E ao mesmo tempo em que ele precisa terminar o serviço, ele começa a divagar de novo. E o conto é basicamente isso. O que é interessante de você observar nesse conto? Como a Elisa consegue fazer com que você perceba que muitas vezes a gente... É aquilo que eu falei. O nosso cotidiano, às vezes o nosso lado profissional acaba esmagando o nosso lado pessoal, porque você não tem tempo de cuidar de si mesmo. Você tem que sempre estar pensando, no meu caso, eu sempre tenho que estar pensando nos meus alunos, no que preparar de aula, nas provas, nos trabalhos, em todas essas coisinhas que acabam impossibilitando que eu pense mais no que o Nicolas quer pensar, no que ele deve pensar para poder organizar o seu dia a dia. Então, assim, este conto é tipo aquela música Cotidiano do Chico Buarque. Me lembrou bastante, assim, a maneira como ele é construído, apesar de não parecer nada com a música, mas essa temática toda me lembrou bastante. Enfim, daí tem também Uma Xícara e um Destino, que é um conto que destoa dos outros, porque assim, vai falar da história de uma atriz de teatro, e a gente sabe que ela está indo para algum lugar. Acabou de chover, ela está saindo de casa e ela está indo então ali para algum lugar, mas ela não sabe bem o que é. E conforme ela vai passeando pela rua, ela começa a sentir uma certa repulsa pelas coisas. Ela começa a se sentir meio que excluída e separada de todas aquelas coisas que estão ao redor dela e daquelas coisas que eram tão familiares antes para ela. Enfim, e o conto vai indo nesse estado dela, descobrindo o quão aversivo pode ser o mundo à nossa volta, que ela acaba resolvendo ir se refugiar lá na casa de uma tia dela. Só que quando ela chega na casa dessa tia dela, a tia dela está dando um chá para as amigas. E daí ela resolve ficar lá mesmo assim. E assim, o estranho é que, apesar da tia insistir para que ela fique, ninguém fala com ela. As pessoas começam a falar dela como se ela não estivesse lá e depois começam a falar de coisas que não estão nem um pouco ligadas a ela. Então começam a falar, por exemplo, das empregadas, mas ela não tem empregada, então ela não consegue participar do assunto. Começam a falar de móveis de decoração, mas ela acha o apartamento dela feio, porque não tem nada que o decore. Começam a falar dos maridos, mas ela não é casada. Então, assim, o conto narra a história de uma mulher percebendo que ela não se encaixa em lugar nenhum, nem na casa de uma familiar que era um lugar que ela teoricamente se encaixaria. Mas aí acontece uma coisa X, que ela percebe que a situação dela não é tão ruim assim, eu não vou falar o que é, e o conto acaba de uma maneira fenomenal também. Enfim, depois vem A Mosca, que a história, assim, é um dos contos mais curtos aqui, se não me engano ele tem 2 ou 3 páginas só, mas ele é fenomenal, porque é a história de um homem que está trabalhando no escritório, como todos os outros, e daí ele escuta um barulho no vidro, e quando ele olha, ele vê que é uma mosca tentando sair, e a mosca fica batendo no vidro, nessas tentativas. Daí ele começa a pensar se ele seria uma má pessoa, se ele, apesar do sofrimento da mosca,
não fizesse nada, porque se ele fizer alguma coisa vai atrapalhar o andamento do serviço. Mas ele resolve ir ajudar a mosca. E na hora que ele vai abrir a janela para a mosca poder sair, ele vê os homens do prédio da frente trabalhando. E ele começa a perceber que ele poderia ser qualquer um dos outros, sabe? E é um conto, nessa perspectiva, é um conto assustador. Sabe aquela história lá do Tabacaria, do Álvaro Caeiro? Aquela coisa de que o seu quarto é um quarto em 1 milhão e ninguém sabe quem é o dono do seu quarto, esse tipo de coisa, enfim. É mais ou menos isso, só que em prosa, porque assim, é esse personagem que olha e percebe que a vida dele que ele é substituível. Que assim como no prédio da frente tem 20 andares, com 10 pessoas trabalhando em cada um, no prédio dele é a mesma coisa. Então até que ponto que o prédio dele é diferente do prédio da frente, e até que ponto ele é diferente do outro. Então assim, é um conto fenomenal. Enfim, depois vem Uma Fábula da Solidão, que é um conto estranho, eu diria. Eu não sei se eu entendi totalmente o sentido desse conto, mas ele é um conto muito bom, porque assim, é a história de um homem que ele começa a perceber que o dia a dia... eu já ia esquecendo disso também. A maneira com que os contos estão organizados parece que tem uma ligação assim na própria estrutura formal do livro mesmo, na própria maneira com que a Elisa compôs o livro. Mas enfim, parece que esse homem deste conto se dá conta de tudo aquilo que os outros homens dos contos anteriores viveram, de que é aquilo que o cotidiano escraviza a pessoa, e ele percebe isso, então ele resolve tirar férias. E daí ele vai e tira férias. Só que coisas acontecem e ele acaba percebendo que o problema não é bem o cotidiano dele, mas outras coisas envolvidas nisso. Então assim, é um conto muito bom e é aquele tipo de conto que faz você pensar, será que existe uma alternativa para isso? Enfim, vale muito a pena você ler este conto também. Depois vem A Dama do Lago, que é como se fosse uma fábula, digamos assim, ou até aquelas historinhas do tipo, há muitos anos atrás vivia uma mocinha na beira de um lago e essa moça era muito linda e não sei o que. E a gente vai acompanhando a história desta moça. E assim, é um conto muito previsível, mas a maneira com que o conto é criado, a maneira como a Elisa vai guiando o leitor pelo conto é muito interessante. Assim, não tem nada de inovador no conto, mas ainda assim ele é um conto que se destaca dentre os demais. E depois vem talvez o meu conto preferido, que é o A Chuva por Testemunho. Esse conto narra a história de um homem que trabalha em um seringal. E ele tem inclusive uma cabaninha ali no meio do seringal, de modo que ele não vê mais ninguém. Ele é sozinho no mundo e ele fica ali trabalhando ali naquele seringal. Uma vez por semana ele vai até uma vila ali próxima para poder comprar alguns mantimentos, depois ele volta. Ou seja, ele só tem contato com outras pessoas uma vez por semana. Numa dessas idas à vila, ele conhece um rapaz chamado Timóteo e eles acabam se tornando amigos e resolvem criar uma sociedade. Assim, eles resolvem trabalhar juntos ali. Mas a gente percebe que essa sociedade não é bem uma sociedade. Por quê? Porque o Timóteo é muito servil a este homem. Ele é quase estressante na maneira com que ele é passivo diante do outro. Assim, esse personagem principal, que não tem um nome, ele ordena coisas e o Timóteo vai e faz sem nem raciocinar sobre elas direito. E isso começa a estressar esse próprio homem, que é o principal do conto. E assim, gente, o interessante é que ele começa a se estressar tanto com isso e ele começa a reparar tanto no Timóteo, que uma coisa chama a atenção nele, que são os olhos do Timóteo. Por quê? O Timóteo é um homem totalmente feio, mas ele tem olhos verdes lindos. E esse personagem que não tem nome, ele fica totalmente abismado com isso, que ele fica pensando, como que um cara desse pode ter uns olhos assim?
E o conto vai se seguindo e a gente vai começando a perceber que esse personagem vai entrando numa espécie de loucura cada vez mais forte, assim. E essa loucura vai aumentando à medida que as coisas vão acontecendo no conto. E acontece uma coisa X que faz com que ele despiroque de vez, e enfim, é muito, muito, muito bom. E eu não vou falar porque do título, porque senão estraga esse momento. Mas enfim, depois vem o Fim de Batalha, que é a história desse cara que, como ele percebe que o cotidiano dele é estressante por causa do serviço, ele resolve que ele vai pedir a conta. Só que quando ele vai pedir a conta, ele tem uma conclusão muito parecida com a conclusão que teve o personagem lá do conto chamado A Mosca, que eu já comentei para vocês. Então, assim, perceba que os contos eles vão se interligando, mesmo quando eles não estão próximos um do outro. Isso é que é bacana nesse livro. Mas, enfim. E depois eu vou falar só mais desse conto, porque senão esse vídeo vai ficar gigantesco, que é O Senhora de Suas Posses. Que, assim, é um conto muito descritivo e, assim, descritivo a ponto de você enxergar as coisas que estão se passando ali. A história de uma senhora já assim, com 60 anos de idade. Ela é uma madame, então ela vai no melhor salão de beleza do bairro e coisas do tipo. E um dia ela está nesse salão fazendo a unha dos pés, a unha das mãos, o cabelo, a maquiagem e tudo. E conforme ela vai ali se entregando para que as pessoas façam essas coisas, ela começa a lembrar de como a vida dela é boa, e de como ela é rica, e de como ela ganhou todo esse dinheiro, e de como ela sempre foi amada pelos homens e invejada pelas outras mulheres. E ela vai nisso tudo, ela se coloca numa posição tão superior até o momento em que entra uma mocinha no salão. E essa mocinha, sim, ela acabou de sair da escola, porque ela ainda está com os cadernos na mão, e ela entrou ali, aparentemente é uma moça pobre, porque a narradora diz que ela economizou o dinheiro da mesada toda para poder tá ali naquele salão de granfino. Enfim, então é uma mocinha pobre que entra ali, e quando ela entra, todo mundo presta atenção nela e deixa de lado meio ali essa senhora que se achava tão dona de si mesma e dona de todas as outras pessoas. E o conto vai indo no processo que essa mulher tem de reconhecer o papel dessa mocinha ali naquele ambiente em que ela está. Então é um conto muito, muito, muito bom também, como todos os outros desse livro. Enfim, eu não falei de todos os contos, porque senão esse vídeo ia ficar gigantesco. Mas assim, gente, vale muito a pena. Esse daqui é um livro que... Existem os livros que te deixam alegre, existem os livros que te deixam triste, existem os livros que te deixam indiferente e existem os livros que te fazem pensar. Eu acho que esse daqui é um daqueles livros que você não tem como você ler um livro desse e não pensar em como você está levando a sua vida, sabe assim? Então, assim, é um livro que eu acho que todas as pessoas deveriam ler, como alguns que eu falo de vez em quando aqui no canal, mas esse daqui eu acho, assim, vale a pena, sobretudo para nós, pessoas pós-modernas nesse mundo capitalista. Enfim, não é um livro crítico ao capitalismo, não é um livro crítico à burocracia, mas a gente percebe que é um livro que critica a maneira com que a gente lida com a vida e lida com esses momentos que a gente poderia ter de prazer e que às vezes a gente abre mão deles. Então, enfim, é um livro que vale muito a pena você ler. Não sei se ele é fácil de encontrar, mas enfim, se você encontrar ele, não hesite em comprá-lo, certo? Era mais ou menos isso então que eu tinha para falar para vocês hoje. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo que não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição. E caso não esteja inscrito, se inscreva também lá embaixo. É isso então, um abraço para vocês todos, até o próximo vídeo. Tchau!